Mais uma vez, abra aí, fazendo favor, no livro de Gênesis. Encontra aí o seu livro de Gênesis, o primeiro livro da sua Bíblia, Gênesis. Abra aí, por favor, no capítulo 6 de Gênesis. Gênesis, capítulo 6, é o texto que nós vamos meditar nessa noite. Nesses tempos estranhos que temos vivido, não só por estarmos numa pandemia, mas, como podemos ver no noticiário, a humanidade em si está numa situação bem crítica. A gente se assusta às vezes quando vemos o que o homem é capaz de cometer. Quando a gente assiste os noticiários, a gente vê cada barbaridade, cada coisa cruel, cada violência que é feita, cada falta de amor que existe no ser humano, que às vezes até nos assusta, nos incomoda vermos a humanidade ter chegado a esse ponto de estar nessa situação de coração tão fechado, tão distante de Deus, tão promíscuo que é a vida das pessoas atualmente. E já ouvi até algumas vezes algumas pessoas afirmando que nós vivemos atualmente a pior fase da raça humana, ou seja, o ser humano está atualmente no seu pior momento, no seu momento mais violento, no seu momento mais promíscuo, mais longe de Deus, mais duro. É difícil a gente fazer essa análise, se é realmente o momento pior. Porque vendo na Bíblia e na história, a gente se encontra com vários outros momentos também, onde a humanidade ou uma região demonstrou também estar tão afastado de Deus a ponto de viver de uma forma tão violenta e promíscua e de iniquidade. Como, por exemplo, o momento que a gente vai ler aqui, em Gênesis capítulo 6, que é quando Deus decide mandar o dilúvio sobre a terra. Ali diz que a humanidade vivia com grandes pecados, o pecado tinha multiplicado tanto. Antes disso, a gente já viu, quando havia ainda apenas uma família só na terra, um irmão matando o outro, Caim matando Abel. Um pouco à frente desse momento aqui, a gente vê Deus também trazendo condenação sobre duas cidades, Sodoma e Gomorra, que viviam de forma perversa e promíscua. A gente vê, quando a gente estuda a história, o período do Império Grego, como que as pessoas viviam longe de Deus também, assim também no Império Romano, e adicionado ainda a violência que os romanos tinham, juntado com aquela cultura promíscua e pervertida que os gregos tinham. Ou alguns talvez vão afirmar também que o período da Idade Média foi esse período mais sombrio, período esse conhecido como Idade das Trevas. É difícil nós fazermos essa análise para dizer qual é o pior, e eu não vou me arrogar fazer isso, deixo para os historiadores cristãos aí que tem condições muito melhores do que a minha de fazer análise de cada período para poder afirmar isso. Mas eu listei alguns desses momentos para que fique claro aos nossos olhos que, na verdade, por toda a história humana, de forma completa, em todo o mundo, ou de forma localizada, o ser humano sempre colocou para fora aquela sua violência, aquela sua promiscuidade, os seus pecados, a sua forma de viver longe de Deus. Isso não é algo restrito a um período da história, mas por toda a história, desde que o pecado entrou na humanidade, a gente vê a raça humana dando mostras disso, de como que vive longe do Senhor, de como que vive promiscuamente. Mas, em todo esse período também, desde Adão e Eva até o nosso momento, a gente vê Deus sempre preservando, mesmo em meio a tanta violência, em tanta promiscuidade, em tantos pecados, Deus preservando o seu povo livres disso, o seu povo fiel ainda, o seu povo preservado por Ele, fiéis aos princípios do Senhor, obediente às leis do Senhor, porque Deus sustenta o seu povo. A gente vê que mesmo a humanidade estando perdida como está, Deus tem um porém, Deus coloca uma vírgula nessa história. E o tema da nossa mensagem de hoje é justamente isso, justamente esse, o porém que Deus colocou na história humana. E nós vamos ver nesse texto hoje de Gênesis, o que é esse porém que Deus colocou na história da raça humana, e como que ele se manifestou aqui nesse episódio na vida de Noé, e como que ele se manifesta atualmente na nossa vida também. Vamos ler então o texto? Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1 diz o seguinte: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor:
o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Limitou aqui a quantidade de anos que o ser humano vive. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, aos quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Meus irmãos, se você pegar para ler Gênesis de uma forma um pouco mais atenta, você vai reparar que esse livro, o primeiro da nossa Bíblia, ele é na verdade um compêndio de várias histórias. Ele é como se tivessem alguns livros contando a história de algumas famílias, de algumas genealogias, e eles juntaram tudo. Por isso que a gente vê, primeiro conta a história de um personagem daquela família, depois passa para outro e vai indo na sequência, todas apresentando a genealogia dele, e começa mais ou menos dessa forma: eis a história de Noé, e daí apresenta, começando aqui, a história de Noé. No começo, ou melhor, logo anteriormente a esse episódio aqui, se você voltar aí no capítulo 4 para frente, você vai ver que antes de apresentar a história de Noé, ele apresentou outras 2 histórias, outras 2 genealogias. Primeiro, iniciando no capítulo 4, verso 17, ele apresenta a genealogia de Caim, como que foram os seus descendentes, como eles viveram. E o registro mostra que eles viveram de forma tão perversa quanto o seu pai Caim. Ou melhor, que eles viveram de forma pior, mais perversa ainda do que o seu pai Caim. Como por exemplo esse personagem chamado Lameque, aí no capítulo 4, a partir do verso 22, onde a gente tem um primeiro registro de uma poligamia na história da humanidade, efetuada por esse Lameque, e também mais um homicídio, mas porém de forma mais brutal do que aquele que Caim cometeu ao seu irmão. Tanto é que ele faz um poema. O verso 23 e 24 do capítulo 4 é um poema escrito por ele para exaltar o seu feito de ter assassinado essa pessoa, para, vamos dizer assim, chamar a atenção de quão grande ele era, porque ele matou assim esse homem, ou seja, exaltando a sua violência e a sua promiscuidade também. Olha o que diz aí versos 23 e 24. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá. Olha aí, casou com 2 mulheres o cara. Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Então veja que ele quer demonstrar com o seu poema como que a sua vida, na verdade, era muito mais violenta do que a de Caim. Ele faz a comparação entre 7 com 70 vezes 7. Ele quer exaltar a sua violência aqui. Então essa genealogia de Caim apresenta esse povo perdido, que vive longe do Senhor, que vive dessa forma promíscua e violenta. Mas, a partir do verso 25, então, começa-se outra genealogia, agora a de Adão por meio de Sete, que foi o outro filho que Deus deu a ele, quando diz aí no verso 25, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, qual pôs o nome Enos, daí começou a invocar o nome do Senhor. Então apresentou a genealogia do povo de Caim, que não eram de Deus, não serviam a Deus, e agora na sequência apresenta a genealogia, a descendência de Sete, o povo que servia e buscava ao Senhor. E apresenta como que eles viveram no caminho do Senhor, como que eles serviram ao Senhor. Então chega no capítulo 6, onde as coisas entram num problema. Porque
havia divisão entre eles, aqueles que não serviam ao Senhor e o povo da descendência do Senhor por meio de Sete. Mas o capítulo 6 registra que eles se misturaram, que eles passaram a casar entre eles. No capítulo 6, a descendência de Caim é chamada de filhos dos homens, e a descendência de Sete, do povo de Deus, é chamada de filhos de Deus, porque eram filhos de Deus mesmo, serviam a Deus, viviam no caminho de Deus. Então, o capítulo 6 registra como que eles passaram a se misturar, a casar entre eles. Os filhos de Deus começaram a cobiçar as mulheres daqueles que não eram filhos de Deus, e casaram e começaram a se misturar. Ao invés de influenciarem de forma positiva os que não conheciam a Deus, eles é que foram influenciados de forma negativa. Então, no capítulo 6, nós não temos mais uma genealogia apenas violenta e pecadora. Nós temos as duas misturadas, e por isso multiplica-se a iniquidade, e diz o verso 5 do capítulo 6, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E aqui está desenhado todo esse momento agora trágico da história humana, onde o homem multiplicou a sua iniquidade, o seu pecado, e o Senhor vai julgá-lo. O Senhor vai condená-lo, porque eles, sem serem repreendidos, continuam vivendo, desobedecendo a Deus. Mas você deve ter percebido que o verso 8 apresenta o porém que Deus colocou na história humana. Verso 8, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Esse é o porém que Deus colocou na história humana, a sua graça, a sua misericórdia, para que mesmo em meio de uma humanidade caída, onde o pecado entrou e encontrou guarida em todo o coração de ser humano, para que nem todos se perdessem, mas para que o Senhor pudesse ter o seu nome buscado e engrandecido por meio de um povo que Ele fez para si. Então, o porém que Deus colocou na história da humanidade é a sua graça. Por isso diz, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vamos ver então como que essa graça se manifesta, porque é um conceito abstrato, graça. Mas a sequência do texto nos apresenta de forma prática como que isso se apresenta na vida de Noé. Primeiro, vamos dar destaque ao final do verso 9, quando diz o seguinte, Noé andava com Deus. O que isso representa? A graça de Deus se manifesta primeiramente com a reconciliação que Deus faz com um povo. Ué, mas não está escrito reconciliação aqui, mas o fato de Noé andar com Deus representa justamente isso, que ele foi aceito na presença de Deus. Algumas gerações atrás, nós vemos lá no capítulo 3 que Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Que Adão e Eva agora foram expulsos do jardim porque eram pecadores, eram proibidos de estar na presença de Deus. Porque qualquer pecador que se apresentar na presença de Deus é fulminado pela santidade do Senhor. Mas nós vemos logo algumas gerações depois dizendo que Noé andava com Deus, ou seja, a graça de Deus entrou em ação e reconciliou o homem consigo mesmo, de forma que agora Deus mantém por todas as eras um povo que Ele preserva com a sua graça, que Ele reconciliou com Ele mesmo. Esse relato não é exclusivo de Noé. Se você voltar alguns versos, no capítulo 5 ainda, quando está apresentando a genealogia da qual Noé nasce, você vai ver no verso 21 do capítulo 5, dizendo sobre Enoque a mesma coisa. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Verso 22, andou Enoque com Deus. Então não é exclusivo de Noé, mas é dessa descendência, desse povo que Deus fez aliança de graça com eles e tem preservado. Deus se reconciliou com eles. Se a graça de Deus não tivesse entrado na história humana, se Deus não tivesse colocado esse porém no livro da história da humanidade, todos seríamos condenados, desde o Éden, ou se não desde da morte que Caim provocou ao seu irmão, ou se não no dilúvio, porque toda a raça humana é pecadora, todos se perderam nos seus pecados. Porém, Noé achou graça diante de Deus, manifestado do primeiro destaque que nós estamos dando, na reconciliação que Ele fez com ele. O povo de Deus é aquele povo que Deus reconciliou com Ele mesmo. É essa forma que nós desfrutamos da graça de Deus. E a reconciliação que Deus fez conosco, o próprio nome já diz, é de graça, é por meio da graça. Nós não a merecemos, não chegou um momento da história onde nós
fizemos por onde? Onde Deus olhou e encontrou méritos em nós. Mas nós encontramos graça diante do Senhor. E por isso Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Pela graça dEle, nós podemos ser reconciliados com o Senhor e sermos aceitos novamente na presença dEle, sem recebermos a condenação, o julgamento, a punição dos nossos pecados. Mas reconciliação ainda fica sendo algo que não é concreto, não visível, algo abstrato. Mas o segundo ponto que nós vamos destacar é a forma como essa reconciliação se manifesta na vida daquele que Deus reconciliou consigo mesmo, como diz no verso 9, a primeira parte do verso 9, diz o seguinte: eis a história de Noé. Olha a história de Noé, o grande resumo da história dele. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, além de ter sido reconciliado com Deus, além de ter desfrutado da reconciliação que o Senhor lhe concedeu, Noé desfrutava da santificação que Deus lhe deu. Então nós achamos graça diante de Deus quando Ele nos reconcilia com Ele e nos santifica. Essas duas coisas nunca estão separadas. Ou existe as duas ou não existe nenhuma. Aquele que é reconciliado com Deus, o próprio Deus, trabalha na vida dele o santificando, o livrando da escravidão do pecado. Por isso há o destaque nesse texto de que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Porque os seus contemporâneos já foi relatado que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Mas Noé achou graça diante do Senhor e Deus o santificava. Deus graciosamente o livrava da escravidão do pecado, o limpava dos seus pecados e permitia com que ele vivesse essa vida agora justa e íntegra entre os seus contemporâneos. Se a reconciliação não é perceptível, as pessoas não olhavam para Noé e viam ao lado dele Deus andando com ele, a santificação é a parte à mostra, é a parte visível da atuação de Deus na vida do cristão. Porque a santificação acontece, como ele destaca aqui, entre os seus contemporâneos, é algo notado. A pessoa é diferente dos outros. A postura do cristão viver, ela é diferente daquele que não conheceu ainda Deus. Se é continuamente mal todo o desígnio do coração do ser humano, aquele que Deus santifica tem um desígnio para a santidade, para a santificação. Se multiplica-se a iniquidade no coração de todo ser humano, daquele que Deus reconciliou e santifica, a iniquidade vai sendo purificada, a vida dele vai sendo santificada, o seu coração vai sendo limpo. Então, essa é a forma visível, notável, apresentável, destacável, de que a igreja que Deus reconciliou com Ele mesmo vive de forma diferente, vive de forma justa, de forma santa, vive de forma correta, obedece a Deus, nota-se que anda com Deus, não porque vê Deus ali do lado, mas porque vê a forma de viver que é igual a de Deus. Então é notável. Nisso nós temos que considerar o nosso coração, porque Deus tem preservado esse povo em todas as épocas. Se logrou Satanás achar que tinha êxito quando Caim matou Abel, Deus deu 7, preservando a linhagem dos santos, preservando a linhagem daqueles que santificam. Se achou ele lograr êxito nesse momento do dilúvio, Deus concedeu graça a Noé e a sua família. Se pensou ele que agora sim tinha vencido o povo de Deus, quando perverteu Sodoma e Gomorra, Deus tinha ali aquele que ele estava preservando, Ló. Assim aconteceu também durante o Império Grego, durante o Império Romano, onde ele preservou toda aquela igreja do Antigo Testamento, vivendo de forma santa e justa. Assim aconteceu no período da Idade Média, onde Deus preservou alguns ainda interessados na palavra de Deus, e dali veio a Reforma Protestante, e assim é no nosso tempo. Nós, a Igreja de Deus, somos o povo que Deus tem preservado, que Deus tem concedido a sua graça sobre nós e sustentado-nos em santificação no meio desse mundo perdido. É o que o próprio apóstolo Paulo nos relembra quando ele escreve Filipenses, no capítulo, deixa eu encontrar aqui, no capítulo 2,
a partir do verso 12, ele relembra a igreja de que a igreja é esse povo que Deus tem santificado no meio de uma geração perdida. Ele diz o seguinte, Filipenses 2, a partir do verso 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Preste atenção, verso 14, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. É a mesma coisa que foi dita de Noé. Paulo está dizendo agora que nós é que somos esse povo, que encontramos graça diante de Deus. Por isso ele nos relembra e nos exorta, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inclusive a mesma nomenclatura ele usa aqui para o povo de Deus, que é usado lá em Gênesis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Se é dito que Noé viveu de forma justa e íntegra, termos semelhantes é utilizado aqui para nós, o povo de Deus, para que vos torneis irrepreensivos, ou seja, íntegros, e sinceros, de forma justa, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Então nós somos o povo que Deus tem preservado nesse momento. Nós somos o povo que encontramos graça diante de Deus. Ele nos reconciliou com Ele, nos livrando da condenação do nosso pecado e nos santifica para Ele, nos livrando da escravidão do nosso pecado. Então a nossa postura deve ser essa, viver de forma irrepreensível e sincera, para sermos filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Qual é o objetivo disso? Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Deus preserva esse povo desde sempre na história da humanidade. Ele insere o seu porém e não deixa com que todos se percam, mas sempre tem o seu remanescente fiel em todo o período da história, para que o mundo tenha uma luz, para que toda a humanidade que agora vive em trevas, perdidos, afastados do Senhor, por causa dos seus pecados, tenha uma luz, possa enxergar um caminho, possa ver de forma perceptível uma vida diferente do que essa vida de escravidão, de pecado que todos vivem. Então eu e você somos os luzeiros que Deus colocou na nossa época, para que essa geração pervertida que é a nossa, e é desde sempre a geração daqueles que não buscam o Senhor, para que eles possam olhar para nós e enxergarem o caminho, para que eles possam ver em nós uma forma diferente de viver, não pervertida, não com a iniquidade se multiplicando, não vivendo em contendas e conflitos entre nós, nem murmurações, mas de forma irrepreensível, de forma sincera, de forma inculpável, no meio de uma geração pervertida. Eu e você somos esse povo, meus irmãos. E a gente tem que analisar a nossa postura. As pessoas veem isso em nós. Nós somos essa luz. E não é de forma ampla, é de forma específica mesmo. Você dentro da sua família. Eu dentro da minha família. Deus me colocou lá para que em mim, através de mim, a luz dele possa brilhar lá na minha casa, lá no meu trabalho, lá na minha escola, na minha vizinhança, na sociedade que eu vivo. Nós somos esse luzeiro que ele espalhou pela cidade, para que numa forma de viver santa, justa, irrepreensível, sincera, manifeste a glória de Deus. Não que nós sejamos engrandecidos, mas que manifeste a glória de Deus, a luz do Senhor. Mas a gente tem se perdido, meus irmãos, em uma vida que não é irrepreensível, tantos conflitos que nós fazemos entre nós mesmos, nós somos tão imaturos, a gente não consegue lidar nem entre nós mesmos muitas vezes com os nossos problemas. Nós somos iguais crianças, que já deveríamos estar comendo uma comida mais robusta, mas ainda estamos precisando de leite, porque a gente não cresce, a gente não amadurece, a gente não se porta santamente, a gente não se santifica, a gente não se consagra ao Senhor, para que Ele nos use como luzeiros dEle. Mas esse é o objetivo dEle para nós. Ele cumprirá a vontade dEle, sendo conosco ou tirando a gente da jogada,
e levantando um povo que se consagra a Ele, que santifique a Ele, que tenha postura de cristão, que busque se colocar de forma correta diante do Senhor, aquele que concedeu graça a nós. E daí você pergunta, será que eu sou desse povo? Será que eu já encontrei graça diante de Deus? Um dos indícios é esse, uma forma de viver justa e íntegra. Não existe pessoa reconciliada com Deus que não viva dessa forma. Quem, ainda que seja membro da igreja e não viva dessa forma, dá muito indícios a todos de que na verdade nunca foi reconciliado com Deus, ainda que participe da igreja. Mas eu vou te dizer, a forma de encontrar essa graça diante do Senhor, de receber essa graça diante do Senhor. O relato de Noé nos explica isso, porque na verdade a história de Noé não é a história dele próprio, mas é a história da graça de Deus, de como Ele manifestou Ele no meio da humanidade. Então a história de Noé é uma indicação, é um apontamento, ele mostra, ele dirige os nossos olhos para Cristo, lá para frente, para o verdadeiro Noé que viria. Quer ver? Voltando aí no capítulo 5, você vai ver que o nascimento de Noé levantou-se a esperança de que ele era o Redentor. Por isso diz aí no verso 28 do capítulo 5, o seguinte: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Ele está se referindo ao quê? Aquilo que Deus disse que aconteceria com a entrada do pecado. Deus disse que o homem obteria o seu sustento por meio da fadiga, que a terra estava amaldiçoada por causa do seu pecado, mas que viria um Redentor. Então, quando nasce Noé, eles colocam esse nome nele, porque levantou-se a esperança. Será que é esse? Eu acho que esse é o Redentor. Então, no seu nascimento já foi levantada essa esperança. Na sua vida foi registrada que ele tinha uma postura, a forma dele viver era uma forma do Redentor viver. Ele viveu de forma justa e íntegra. Ele foi um instrumento de Deus para a salvação da sua casa. Mas o próprio relato bíblico faz questão de, na continuidade, mostrar que Noé não era o Redentor, que ele era imperfeito também. Então é registrado os seus pecados. Ele se embebeda após o dilúvio, como a vinha que ele próprio plantou, e ali o registro faz questão de deixar claro, ainda não é ele. Ele apenas está apontando para o Redentor, mas ainda não é ele. O Noé perfeito ainda virá, o Noé íntegro ainda virá, e nós vemos isso em Jesus. Se Moisés relata aqui em Gênesis que Noé achou graça diante de Deus, João registra que Jesus era cheio de graça e verdade. Ele era o Noé perfeito. Ele não apenas achou graça diante de Deus, mas ele era cheio de graça e verdade, e nele nós vimos a glória como do unigênito do Pai. Chegou aquele que Noé apontou, prefigurou, indicou. Em Cristo nós vemos a graça manifestada de forma plena. Se disse de Noé que ele era um homem justo e íntegro, mas registra os seus pecados, em Cristo nós vemos que ele sim era totalmente justo, totalmente íntegro, sem qualquer pecado, sem qualquer mácula. Experimentou de tudo que nós como humanos experimentamos, mas sem pecado. Então, em Cristo é que nós encontramos essa graça, porque Ele é o Noé perfeito. A história dele não começou levantando esperança e terminou deixando claro que não era ele. Pelo contrário, a história dele começou com a mesma esperança de Noé e terminou mostrando que gloriosamente chegou sim o Filho de Deus, porque ele ressuscitou e foi levado para a presença de Deus. Então a graça, essa graça que nos reconcilia com Deus e nos santifica, nós encontramos somente em Cristo Jesus, somente no Noé verdadeiro, no Noé perfeito, que é Jesus Cristo. Eu a recebo em minha vida por meio da fé, quando eu entrego o meu coração a Ele, quando eu reconheço que Ele sim é o Redentor que Noé não era, Ele sim é o verdadeiro Salvador que Noé não era, Ele sim é cheio de graça que Noé não era. Entrego minha vida para Ele. Dessa forma eu desfruto dessa mesma graça, de ser reconciliado com Deus e de ser santificado pelo Senhor, ou seja, ser preparado para aquele grande e glorioso encontro que teremos naquele dia. Aquele grande e maravilhoso momento de aí sim estarmos plenamente santificados. É somente em Cristo.
Noé não pode nos salvar. Abraão não pode nos salvar. Adão, muito menos. Ninguém da história da humanidade pode nos salvar. Maria não pode nos salvar. Eu não posso te salvar. Você mesmo não pode se salvar. Eu não posso me salvar. Somente Cristo foi perfeito. Somente Ele é cheio de graça. Somente Ele manifesta a glória de Deus. Então é em Cristo que nós achamos essa graça diante do Senhor, para sermos reconciliados com Ele e sermos santificados. Se não estivermos em Cristo, essa história também nos conta o final. É a história dos que foram condenados. É a história dos que se perderam. Desses onde a iniquidade se multiplicou e chegou o julgamento sobre eles. Então essa micro-história do dilúvio representa, na verdade, toda a história da raça humana. É a história do ser humano pecador que caminha para um julgamento final e alguns serão condenados porque não estão em Cristo. Porque não receberam o perdão dos seus pecados, porque não foram reconciliados com Deus por meio de Cristo, porque não foram santificados por Deus em Cristo Jesus. Mas também é a história daqueles que encontraram graça diante do Senhor. Também é a história daqueles que foram reconciliados, é a história daqueles que foram santificados e finalmente chegaremos a ser glorificados na presença de Deus. A história humana é uma história dupla, dos filhos dos homens e dos filhos de Deus. Você faz parte de qual grupo, meu irmão? Os filhos dos homens são aqueles que vivem nos seus pecados, não se entregam ao Senhor. Já os filhos de Deus são aqueles que encontram graça, que são reconciliados pelo Senhor e são santificados por Deus. Pese onde está o seu coração, entregue-se ao Senhor. Você que já é de Cristo, pese se a sua postura tem sido de filho de Deus, de alguém que vive justa e integramente, de alguém que tem uma postura irrepreensível, que é um luzeiro no meio desse mundo. As pessoas notam em você que você vive diferente. As pessoas têm a dizer de você que você é correto, de que você é justo, ou vão dizer que você é frescurento, ou vão dizer que você diz uma coisa e vive outra, ou vão dizer que você é hipócrita. Não sejamos assim, meus irmãos, e que Deus nos agracie para sermos como Noé foi, encontrou graça diante de Deus e desfrutou dessa reconciliação e dessa santificação que Deus o deu. Vamos orar? Meu Paizão, quero engrandecer ao Senhor, porque Deus, nada nesse mundo chegaria perto dessa graça que o Senhor nos concede, em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor registrou a história de Noé para nos mostrar a de Cristo. Obrigado porque na Tua palavra reconhecemos a salvação graciosa que o Senhor dá ao seu povo. E por isso seja engrandecido ao Senhor, o grandioso Pai que nós temos, meu Deus. Por isso eu te agradeço e coloco a nossa vida em Tuas mãos mais uma vez, para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém.